porque inevitavelmente o mundo traz um paralelo para si, né? Os países se colocam na situação em que os Estados Unidos estão vivendo agora. No caso do Brasil, Pedro, a gente não fala sobre a ocorrência de furacões, mas há outros eventos climáticos que preocupam as autoridades. Sim, Carol, muito embora a ocorrência de furacões no futuro não esteja descartada por especialistas. O que eles dizem é que as condições para a formação de um furacão são muito mais propícias no Golfo do México, nos Estados Unidos, do que no Brasil. A gente teve um único furacão aqui, registrado em 2004, o furacão Catarina, que deixou 11 mortos. De lá para cá, tempestades tropicais, ciclones, que preocupam as autoridades, preocupam a economia costeira no que diz respeito à pesca, petróleo, portos, mas que não tem a mesma força que um furacão e, obviamente, justamente por conta disso, tem uma diferença do impacto local. Para poder explicar por que a gente não tem furacões como os Estados Unidos, eu conversei com o professor de Ciências Atmosféricas da USP, Pedro da Silva Dias, e ele explicou que um dos fatores que favorece a formação de furacões são as tempestades tropicais. Mas para que se tenha um furacão, você precisa dos ventos no mar e no céu na mesma direção. E o que você tem no Brasil são ventos em direções contrárias. Vamos ouvir o que ele falou. Se houver vento num sentido embaixo, em outro sentido em cima, o furacão também dificilmente se forma. E esta é a principal diferença entre o que acontece aqui na nossa costa, no Brasil, e lá no Caribe. Lá o vento é todo de uma mesma direção. Aqui tem a diferença de direção. E por que tem diferença de direção? Basicamente porque nós temos muita chuva na Amazônia, no Brasil Central, no período de verão, e isso promove essa mudança do vento, do perfil do vento na vertical. Mas em algumas situações, como ocorreu em março de 2004, o vento soprava na mesma direção aqui no litoral de São Paulo, Paraná. E com isso formou-se o furacão, que acabou ganhando o nome de Catarina, porque ele atingiu o estado de Santa Catarina em cheio. Infelizmente produziu mortes e muito prejuízo econômico. Pode acontecer de novo? Pode. Inclusive com essa tendência ao aquecimento global, as temperaturas vão aumentar na superfície e, portanto, pode acontecer com mais frequência. E de fato a gente vem observando, não necessariamente furacões, mas tempestades tropicais com uma certa frequência que é maior do que a gente observava há 20, 30, 40 anos atrás. E tem um ponto, né, que ele traz ali, Pedro, já te passando a palavra, que é a temperatura da água, né? Sim. E é esse um dos grandes diferenciais que nós temos. Exatamente. E há uma preocupação porque com o aquecimento global a água está ficando mais quente. Isso favorece uma série de fenômenos climáticos no mundo todo. Em março do ano passado, a Marinha Brasileira divulgou uma lista com nomes de 32 ciclones em Tupi-Guarani, uma lista feita junto com o INPE, com a Força Aérea Brasileira, e que são monitorados pelo nosso país, vão passar a ser monitorados ao longo dos próximos meses e anos. E aí são nomes como Juru, Catu, Murici, Oriba, Peri, enfim, e que são um reflexo também da forma como os furacões são nomeados nos Estados Unidos, para que de fato eles possam ter um nome e serem monitorados. Mas a economia brasileira também se prepara para poder enfrentar esses eventos climáticos. Conversei, por exemplo, com o Anderson Pomini, que é superintendente do Porto de Santos. Ele me disse, aqui em Santos o nosso principal problema são as névoas, mas de fato existe, por exemplo, uma plataforma na Petrobras fora do canal. Mas a Petrobras tem um trabalho para poder garantir esse monitoramento dos ciclones. E eu preparei uma arte que a gente mostra exatamente como é feito esse trabalho por parte da Petrobras, para que a gente possa entender o nível de complexidade, Carol, de atividades em alto mar, considerando esses eventos climáticos. A Petrobras, então, instala sensores de ciclone no mar de 3 a 4 anos antes da construção de uma plataforma de extração de petróleo. Eles ficam monitorando durante esse tempo todo vários indicativos para que eles possam saber exatamente como a plataforma tem que ser construída. O pior período para o mar brasileiro é de junho até agosto. É diferente do pior período lá nos Estados Unidos, que está acontecendo justamente neste momento, vai até dezembro mais ou menos.
E quais são esses sensores que são colocados na água por parte da Petrobras para garantir uma boa instalação e também para monitorar os efeitos climáticos? Você tem as tensões na ancoragem, então quanto a âncora é tensionada na hora que você coloca uma plataforma, o número de ondas, a frequência de ondas por minuto, a altura dessas ondas, porque elas podem eventualmente invadir parte dessa estrutura, a temperatura da água, que é isso que você dizia, que é um indicativo importante para saber qual é a condição de formação desses eventos naturais, a velocidade do vento, a gente viu isso sendo debatido agora nos Estados Unidos, porque cada categoria de furacão tem uma velocidade, aqui os ciclones tem o mesmo efeito, então a velocidade do vento é importante para ver qual é o dano, o impacto que ele pode causar, e a direção da corrente de ar. Para poder estabelecer esse diagrama aqui, eu conversei com ex-presidentes, diretores da Petrobras, que me disseram, Carol, que cada vez mais os trabalhos, a construção de plataformas tem ganhado um nível maior de profissionalismo e sido referência para o mundo. Mas contra os eventos climáticos não há muito o que fazer. Tanto é que quando você tem uma situação como essa, os helicópteros que levam as pessoas que trabalham nas plataformas não pousam, as pessoas têm que deixar áreas de risco dessas plataformas. Algumas atividades podem ser impactadas, como os navios que param ao lado da plataforma para fazer a carga e descarga. Então, isso tudo para mostrar que nada é desconectado quando a gente fala de meio ambiente. O que acontece lá nos Estados Unidos também chama a atenção para o nosso trabalho aqui no Brasil. Pedro Duran, nosso analista, que daqui a pouco volta para falar sobre outros assuntos aqui com a gente. Até já, Pedro.